Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o Fabiano, esse aqui é o canal Lembre-se Disso. Eu não sou historiador, eu sou um contador de histórias. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje é dia 7 de setembro, e nesta mesma data, só que no ano de 1822, Dom Pedro I, ele proclamou, declarou a independência do Brasil. Isso todo mundo sabe. Agora, por que ele tomou essa atitude? Quando Dom João VI, a família real e toda a corte portuguesa chegaram aqui no Brasil, nós éramos apenas uma colônia de Portugal. Todas as riquezas que produziam-se aqui, tudo que se pode imaginar e até o que não pode se imaginar, era extraído daqui e levado diretamente para Portugal. Essa era a relação entre nós, Brasil e Portugal, metrópole e colônia. Só que tudo isso mudou a partir do momento que Dom João VI tomou algumas medidas importantíssimas para ele e principalmente para o Brasil, que ia mudar a nossa cara para o resto de nossas vidas. Eu posso até citar algumas dessas transformações. Por exemplo, a criação do Banco do Brasil, a criação da Academia Militar, a implantação da fábrica de pólvora, a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Museu Real, a Biblioteca Real, o Teatro Real de São João. Ele também criou os Correios, a fábrica de tecidos, ele também pavimentou as ruas, melhorou o porto, enfim, ele fez obras importantíssimas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Uma mudança radical também foi que ele abriu os portos às nações amigas e à Inglaterra, ou seja, o Brasil agora não precisava ficar fazendo comércio apenas com Portugal. Ele podia abrir, expandir seus negócios pelo mundo. A colônia, Brasil, estava ficando mais rica do que a metrópole Portugal. E mais importante também. Não, gente, a coisa ia de um jeito tão bom, mas tão bom, que em 1815 o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. O Brasil estava com a estima lá em cima, a autoestima elevadíssima. Agora estava ali, ó, tete a tete com Portugal. Seu Manel, agora vocês vão ter que me engolir. O Rio de Janeiro passou a ser a capital do reino português. Mas essa nova realidade não estava agradando nem um pouco as cortes extraordinárias da nação portuguesa. E aí as cortes deram uma ordem a Dom João VI que voltasse imediatamente a Portugal. Não só isso, e que também o Brasil voltasse à condição de colônia. Dom João VI não podia deixar de obedecer a uma ordem direta da corte portuguesa. Então, ele resolveu chamar o seu filho mais velho, Pedro, e disse: Pedrinho, meu filho, as cortes deram uma ordem, eu não posso deixar de cumprir. Eu vou ter que voltar para a terrinha. Eu vou, mas eu deixarei você, meu pantarecozinho, como príncipe regente no meu lugar. Claro, Pedro não tinha outra opção a não ser aceitar, e aceitou. Ficou no Brasil como príncipe regente, enquanto o pai, Dom João VI, voltou a Portugal para cumprir o que tinha que cumprir. Mas ainda não estava bom para as cortes extraordinárias portuguesas. Eles queriam que Pedro também voltasse. Pedro tinha que largar o Brasil e voltar, se reciclar na Europa, reaprender as condições, a convivência europeia. Então, deram ordem para Pedro, isso uns 2, 3 anos após o seu pai ter saído daqui, deram ordem que Pedro voltasse também para Portugal. Só que o jovem príncipe, ele chegou aqui no Brasil com 9 anos, então a essa altura o sangue português não falava mais alto. Ele era muito mais brasileiro do que português. Para ele ficar aqui faltava um incentivo, sabe? Um pequeno incentivo. E esse incentivo veio de 2 pessoas poderosíssimas. A primeira foi da esposa dele, Dona Leopoldina. E o segundo apoio foi do chamado, hoje conhecido por nós, por todos nós, como patrono da independência, José Bonifácio. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I declarou: para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que fico. Isso não soou nada bem para a corte portuguesa.
Pedro não perdeu tempo, ele correu para São Paulo para buscar aliados para se preparar para uma possível guerra contra Portugal. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Dona Leopoldina e José Bonifácio escrevem e assinam a Declaração de Independência e também recebem as cartas que vieram das cortes de Lisboa, de Portugal. Pegam um mensageiro e manda que ele fosse imediatamente entregar todo esse material para Pedro, que estava voltando de São Paulo. E as cartas que vieram de Lisboa, de Portugal, elas esculachavam, a palavra é essa, esculachavam Dom Pedro I, de moleque para baixo. E essas cartas foram ao encontro dele. Finalmente, na manhã de 7 de setembro de 1822, o mensageiro chega, entrega a carta a Pedro, Pedro abre a carta, lê a declaração, estou de acordo, está bem feito. Logo depois ele pega as cartas que vieram das cortes de Lisboa, ele lê os esculachos. Meus fiéis soldados, as cortes portuguesas querem nos humilhar e nos escravizar. Nenhum vínculo, eu disse, nenhum vínculo une-nos mais a Portugal. As nossas relações estão quebradas. Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva o Brasil! Viva a independência! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, eu juro dar liberdade ao Brasil! Independência ou morte! Daqui pra frente, todo dia 7 de setembro, lembre-se disso!